depois, Thaís? Vocês voltaram para casa, sua mãe ficou sabendo, mas a sua mãe tomou alguma atitude? Ela ligou para vocês? Ela veio visitar vocês? Ela veio buscar a gente, eu e a Jéssica. Quando você pensou no suicídio, que tipo de sentimento te dominava naquele momento? De medo, de rejeição, né? De abandono, saudade, falta de valor, não me senti. Eu não tinha ainda cabeça para entender todas essas coisas, né? Mas eu não me sentia valorizada, claro. Sim. Só deles não poderem estar perto de você tanto quanto você gostaria, você sentia que você, acabava que assim os pensamentos, né, muitas vezes influenciados pelo inimigo, acabava sendo de que você não era aceita, amada, né? Você ficava sem identidade. Exatamente isso, você sem não sabia identidade. A sua identidade. E até que eu fiquei na casa de uma babá que ela era cristã. Então ela ia à igreja e sempre me levava junto. E um belo dia mesmo, o pastor falou algumas coisas sobre Jesus, sobre o sacrifício dele. E aí quando nós chegamos em casa, eu fui até o quarto dela, sentei na cama e perguntei: o que aquele pastor, aquele homem fica falando lá na frente, aquelas coisas, né? Daí ela falou assim: ele estava falando sobre Jesus, sacrifício, e contou toda a história, né? E aí eu fiquei curiosa. Sim, aquilo me tocou. E ela sabia que de tudo que eu passava, né, a falta que eu sentia dos meus pais. E aí ela me perguntou, ela falou para mim, se eu me entregasse a Jesus, ele poderia restaurar minha família. Nossa, que trazer poderoso. meus pais de volta, né? A gente Era ser uma tudo que família você unida. queria, né? Sim, claro. Quantos anos, Thaís, só te interrompendo? Nessa época eu tinha 12 anos. 12 anos. 11 para 12 anos. Naquela noite ela falou que Deus poderia restaurar minha família. Você queria a sua família, Exato, né? ela Se me Deus falou pode fazer isso, eu quero. Exatamente. Então, ela orou por mim e eu me converti naquela noite. Quando, depois de um tempo, assim... Você continua indo na igreja com ela? Continuei indo à igreja com ela falando sobre Jesus pra mim, né? Eu fui conhecendo ele aos poucos, conforme as histórias que ela me contava da Bíblia, né? E um belo dia em casa, depois que a minha mãe tinha voltado de viagem, né? Eu perguntei pra ela: mãe, eu posso me converter? Só que eu já tinha me convertido. E aí ela falou assim: espera mais um pouquinho, você é muito nova, vê se é isso mesmo que você quer. E aí eu falei assim: tá bom, mas eu já tinha me convertido. Eu vi as coisas caminhando, porque daí eu e a Jéssica fomos morar com a minha mãe. Meus pais voltaram. Eu já estava notando minha mãe diferente, porque o senhor já estava trabalhando ela. Já viu que a sua mãe não era a mesma? Já estava diferente, estava bem diferente. Então daí agora você está vivendo um novo tempo, né? Um tempo de restituição familiar, um tempo do novo de Deus na vida de vocês, vocês servindo na obra, vocês ajudando pessoas, né? Como família, né? Exato. O seu sonho estava se realizando. Sim. E a questão da rejeição foi embora? Não. Não foi? Não. Eu acho que isso é curado quando a gente descobre quem nós somos em Deus, né? Sim. Que Ele revela a nossa identidade, como Ele nos vê. Verdade. E eu não tinha tempo de intimidade com Ele. Eu estava vivendo o que eu tinha pedido, mas eu não posso dizer que eu já o amava, entende? Então... Você estava feliz com tudo que ele estava te proporcionando, exatamente, né? Exatamente. Estava grata, mas não era ainda aquele amor, aquela paixão. Isso, exatamente. Então, depois que fui vivendo tudo isso, nós mudamos para Umuarama e eu havia conhecido um rapaz que eu me apaixonei por ele. Da igreja e tudo, ele era de outra cidade, né? Sim. Não era de Umuarama, nem de Cafezal, de outra cidade. E nos acampamentos a gente se encontrava, nos eventos da igreja, e eu me apaixonei por ele. E conversava com ele.
Teve uma vez até que nós fomos até a cidade dele, lá na igreja dele. Meu pai foi fazer um trabalho lá e ele pediu pra orar comigo. E nisso eu fiquei super feliz, porque... Você já gostava dele? Exato. Só que daí, uma semana depois dessa conversa que nós tivemos para orar, eu mandei uma mensagem pra ele e perguntei: e aí, você ainda tá orando, né? E ele falou: não, desculpa. Só isso? Exatamente. Ele falou, Curto e grosso. não, desculpa. E nisso já tinha vindo de muitas coisas que ele já tinha feito. Por exemplo, eu já tinha dito pra ele que gostava dele, ele sabia. No acampamento que a gente se encontrou, ele começou a namorar com outra menina. Nossa. Entendeu? Depois que ele disse isso pra você, não, desculpa, no próximo acampamento ele apareceu. Não, isso foi antes. Daí eu ainda assim aceitei orar com ele. Nossa. E aí uma semana depois ele falou, não, desculpa. Foi um sentimento de rejeição. Você recebeu como mais uma rejeição. Exato. Então, eu não tinha uma constância com o Senhor, porque eu não tinha intimidade com Ele. Então, isso voltou e voltou que nem um soco no meio da minha cara. Sim. Que daí eu comecei a me olhar no espelho e falar A fase da adolescência, adolescência. Né? A transição. Eu me olhava no espelho e começava a me comparar com outras pessoas e falava assim, você é feia, ninguém nunca vai te querer. Ele não te quis porque você é feia, porque você é muito magra, Nossa. porque... Começou todas as mentiras novamente, né? Todas as mentiras de novo. Só que agora com maior intensidade, né? Exato. Então, além de me automutilar verbalmente, falando todas essas coisas que ninguém nunca ia me querer e que ninguém nunca ia querer ficar perto de mim, que eu tava sozinha, eu também me automutilava fisicamente. Então eu falava aquelas coisas no espelho, eu falava, eu te odeio, você é horrível, você é feia, você é ridícula, você não serve pra nada, que não sei o quê, você é muito magra, e ficava falando essas coisas. Então, além de fazer isso, ao mesmo tempo eu me arranhava, puxava o meu próprio cabelo. Sem ninguém ver. Sem ninguém ver. Eu me trancava dentro do banheiro e fazia isso na frente do espelho. Então, me automutilava verbalmente e fisicamente. E você estava na igreja? E eu na igreja. Só que eu não tinha relacionamento com o Senhor. Vazia. Eu tava pelo movimento, pelos acampamentos, né? E aí, e tudo isso começou a acontecer de novo. Eu comecei a ir mal no colégio. Já foi outra coisa que eu falei assim, você é burra. Porque você, né, você fica deixando essas coisas. Então, te afetar desse jeito. Então, eu lançava muitas palavras de maldição pra mim mesma. Eu não queria ir à igreja. Acabava o culto, eu queria ir embora. Não tinha mais sentido pra você. Exato. Né? Acabava o culto, eu queria ir embora. Eu não queria nem fazer amizade com ninguém. Eu queria ir embora. Você ficava com resistência. Porque, na verdade, como você tinha sido rejeitada por uma pessoa da igreja, você acabou levando essa rejeição a todas as outras pessoas. Exatamente. Né? Como se as pessoas da igreja não fossem confiáveis. Elas iam te rejeitar, elas iam te ferir. E, na verdade, você não queria evitá-las. Você queria, na verdade, evitar de ser rejeitada mais uma vez. Você não queria passar por isso e você... Eu me fechei. Eu me joguei num poço que eu achava que eu sabia o fundo. Você procurou satisfazer esse vazio seu com outras coisas?